Nessa semana, o site Brasil Journal trouxe uma notícia exclusiva em que ele disse que a Taesa estaria preparando uma oferta de ações para a captação de até 2 bilhões de reais. Isso causou muita polêmica e o preço de cotação da Taesa caiu forte naquele dia. E, após isso, muitos investidores e analistas começaram a questionar essa oferta de ações e quais foram os erros da Taesa para chegar a isso. Hoje eu vou trazer essa notícia para vocês, as respostas que a Taesa deu para a CVM e também para a B3, e desenhar as ações que a Taesa poderia ter tomado e os cenários que ela teria enfrentado e também o que esperar daqui para frente da empresa. Só lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos nessa! Na notícia, o Brasil Journal trouxe que a Taesa pretende levantar entre 1,5 e 2 bilhões de reais numa nova oferta de ações, também conhecida como follow-on, e com isso o objetivo da empresa é se preparar para capturar boas oportunidades nos leilões de transmissão agendados para o ano de 2023 e 2024, que devem somar um total de investimentos de cerca de 50 bilhões de reais aos vencedores. Só no ano de 2023, nós já temos notícias de que o total dos leilões deve ficar no investimento de 35 bilhões e mais 15 para o ano de 2024 fecham então esses 50 bilhões esperados. De acordo com a notícia, a oferta deve vir ao mercado já na segunda metade de abril ou em maio, se a Taesa decidir esperar os números de fechamento do primeiro trimestre. Essa notícia da oferta de ações sacudiu o mercado e a Taesa foi questionada tanto pela B3 quanto pela CVM em relação à oferta de ações. A empresa respondeu mediante um comunicado o seguinte: a companhia esclarece que busca e avalia constantemente oportunidades e alternativas de financiamento e otimização da sua estrutura de capital, visando a execução do seu planejamento estratégico, baseado nos pilares de crescimento sustentável, excelência operacional, disciplina financeira e também a geração de valor. E a Taesa esclarece, contudo, que não há qualquer decisão formal da companhia nessa data sobre qualquer oferta de ações e que essa decisão estaria sujeita, entre outros fatores, à obtenção de aprovações societárias necessárias, seguindo no processo toda a legislação e regulamentação aplicável ao processo. Com toda essa polêmica e várias críticas surgindo, alguns analistas analisaram o cenário da Taesa, comentando sobre o reforço de caixa que a Taesa teria para os leilões, mas que isso traria um risco de uma venda muito grande das suas ações a mercado, o que poderia com certeza derrubar os preços de cotação da Taesa. E talvez uma das críticas mais pesadas tenha sido feita pelo Eduardo Nishio, da Genial Investimentos, que disse que os acionistas da Taesa podem ser diluídos entre 12% a 15% e que não valeria participar desse follow-on nas atuais cotações e preços, e que fica claro um erro de direcionamento da empresa ao distribuir dividendos de maneira excessiva e precisar recorrer ao mercado em busca de recursos. Mas o que muitos não comentam e sequer enxergam é: por que a Taesa precisaria participar desses leilões e reforçar tanto seu caixa? E eu trago agora para vocês, pessoal, um dos problemas da Taesa, que é justamente a perda de suas concessões que vai acontecer do ano de 2030 ao ano de 2032, quando a empresa vai perder valores muito grandes nas suas receitas. Eu montei uma planilha para a gente conseguir enxergar melhor como a Taesa vai ser afetada por essa perda de receita. E reparem aqui, pessoal, somente do ano de 2030 até o ano de 2032, a Taesa vai perder um total de 1,8 bilhões de reais em sua receita anual permitida. E pegando esse valor de acordo com a receita anual permitida que a Taesa recebe hoje, em somente 2 anos, a empresa perderia quase 45% de toda a sua receita, e é justamente por isso que a Taesa está buscando correr atrás do prejuízo agora. A Taesa, que é hoje uma das maiores transmissoras do Brasil, possui 41 concessões e presença em 18 estados e também no Distrito Federal. Com 14 mil quilômetros de linha de transmissão, ela veio desde o seu IPO tanto comprando linhas de transmissão que são os conhecidos como projetos Brownfield, quanto ganhando leilões e construindo essas linhas para ganhar a RAP, que são os conhecidos projetos Greenfield. Com isso, ela veio ao longo dos anos aumentando bastante a sua RAP, saindo de 0,8 bilhões para 3,8 bilhões, e atualmente ela está, como eu mostrei para vocês, com 4,1 bilhões de receita anual permitida a cada ciclo. Mas é justamente o tamanho desses projetos que vão ter sua concessão terminando no ano de 2030 e que tem uma RAP na ordem de 500 milhões de reais que vão ter o principal impacto no bolso da Taesa. Ao longo dos anos ela veio tentando mitigar essa perda de receita, mas é muito difícil justamente pelo tamanho dos contratos, pessoal. Então podemos ver aqui que ano a ano a Taesa vem ganhando vários leilões, mas ainda assim não é o suficiente para conseguir repor toda aquela perda de receita. Fora que vale lembrar também sobre a rentabilidade sobre o investimento dos projetos, pessoal, justamente porque o setor de transmissão vem se tornando um setor cada vez mais concorrido. Então o que acontece é que as empresas têm o leilão e elas vão disputando esse leilão para ver qual empresa consegue construir e manter as linhas pelo menor custo.
Então, pessoal, o que acontece é que principalmente em momentos de crise como o que nós tivemos lá no ano de 2016 em diante, são momentos muito bons para conseguir entrar nesses leilões, justamente pelo aumento de taxa de juros, o que diminui um pouquinho a concorrência. Fora isso, as empresas também levam em conta a sinergia dessas linhas de transmissão com as suas linhas já existentes e também a questão de localização. Por exemplo, se a Taesa tivesse que construir aqui uma linha de transmissão no meio da Amazônia, com certeza seria muito mais caro do que construir numa área próxima de uma área urbana. E é por isso que momentos como o que nós estamos vivendo agora, de taxa de juros alta e também de momento de recessão, podem ser momentos muito bons para a empresa conseguir arrematar um lote que vai resolver o problema dela. Então, esse é inclusive um dos motivos pelo qual a Taesa poderia estar fazendo esse follow-on para trazer dinheiro e conseguir ganhar um grande leilão. O problema é que existe um complicador em cima disso, que é justamente o endividamento da Taesa. Então, é claro, nós tivemos aquele problema de pandemia no Brasil, nós tivemos também problemas de crise e recessão chegando agora, e a empresa estava bastante endividada, o que é bem normal para empresas de transmissão, justamente porque a Taesa já vinha arrematando alguns lotes, e agora a empresa veio diminuindo o seu endividamento, que fechou o ano de 2022 numa dívida líquida sobre EBITDA de 3,65 vezes. Caso a Taesa fosse tomar mais dívida agora para participar desses leilões, a dívida ficaria ainda mais cara considerando o seu endividamento atual e o risco que isso representaria, e também pela taxa de juros a empresa teria que pagar uma dívida muito cara. Então pensem agora no nosso preço de CDI e IPCA, que está bastante alto ao que já esteve em anos passados, e com isso afetaria bastante o caixa e os resultados da Taesa. Vamos pensar então em alguns cenários que poderiam acontecer com a empresa. O primeiro deles seria justamente que a Taesa não disputa os grandes lotes, pega ali lotes pequenininhos e vai levando isso até o ano de 2030, quando começam a vencer as suas concessões. Então, nesse caso, ela provavelmente não conseguiria bater toda a perda de receita que vai acontecer, ela teria uma diminuição então na sua receita, lucratividade e, consequentemente, nos seus dividendos distribuídos. Nesse cenário, nós certamente veríamos uma queda na distribuição de dividendos da Taesa, que viria bastante abaixo, e, consequentemente, na sua cotação, que também buscaria patamares mais baixos. A empresa poderia, inclusive, voltar ali para o patamar de R$ 20 de cotação que ela já esteve há alguns anos. O segundo cenário seria justamente a Taesa ir para a parte do endividamento, então buscando ali alguma debenture ou alguma dívida com bancos, para poder arrematar esses lotes, fazer a sua construção e não tomar uma porrada tão grande na sua RAP. Mas como eu comentei para vocês, isso certamente afetaria os lucros da Taesa, que novamente viria com uma queda nas suas distribuições de dividendos e, consequentemente, também numa queda da sua cotação. Vamos agora para um terceiro cenário, que foi justamente o que o analista da Genial Investimentos disse, que a empresa não deveria ter distribuído os dividendos tão excessivos. E esse é um cenário bastante comum para as empresas, principalmente quando elas entram em grandes ciclos de investimentos. Então pensem aqui vocês, pessoal. A Taesa distribuiu em 2021 12% de dividend yield. No ano de 2022, 14%. Caso ela tivesse guardado metade desses dividendos e tivesse distribuído aqui em 2021 6% e em 2022 7%, com certeza nós teríamos um cenário muito parecido, que é queda de dividendos e, consequentemente, também queda de cotação de ações. E a cotação da ação da Taesa, que estava aqui no ano de 2020, próxima dos R$ 30, com certeza viria abaixo e poderia também atingir aquela faixa dos R$ 20 de cotação. Porque muitas vezes o mercado olha para os dividendos da empresa, mas não olha para o contexto em que ela está e também não olha se ela está num ciclo de investimentos. Então, nesse cenário que o analista da Genial trouxe, a Taesa também deveria ter uma queda nas suas cotações, poderia apanhar bastante do mercado. E outro detalhe, pessoal, é que nos anos passados, considerando o grande aumento na concorrência da parte de transmissão, é bem provável que a Taesa não fosse conseguir arrematar lotes tão lucrativos assim. Vale lembrar que os principais acionistas da Taesa são justamente a CEMIG e a ISA Brasil, que é a controladora da transmissão paulista. Então, essas empresas, com o pagamento de dividendos da Taesa, também recebem dividendos e também ganham. Então, o interesse delas, das controladoras, era muito grande em que a Taesa pagasse grandes dividendos. Então, vale talvez, inclusive, levantar um questionamento sobre as controladoras da Taesa e se elas pensam também na saúde da empresa, mas eu não vou entrar nesse mérito nesse vídeo, pessoal. E outro ponto é que caso a Taesa cortasse pela metade os seus dividendos pagos nos anos de 2021 e 2020, a empresa teria em caixa cerca de 1,4 bilhão de reais, que ela provavelmente usaria em momentos de leilões não tão atrativos assim e com uma rentabilidade mais baixa do que nós devemos ter agora em 2023 e 2024.
então por esses motivos talvez o movimento não teria sido tão bom naquele momento. E agora chegamos no quarto cenário, que é justamente a possibilidade de uma oferta de ações. Isso traz, claro, algumas vantagens, principalmente no contexto em que nós estamos, pessoal. Então pensem no seguinte: caso a Taesa fizesse uma oferta de ações, essa oferta teria provavelmente um preço por unidade de ação mais baixo do que está sendo negociado ao mercado hoje, então a empresa também teria uma queda nas suas cotações, além também, claro, da maior quantidade de ações em circulação no mercado, o que favorece ainda mais a queda. Mas a grande diferença para os cenários em que a Taesa toma a dívida é que esse crédito de oferta de ações é muito barato. Então o dinheiro entra no caixa da Taesa imediatamente e ela não tem nenhum custo adicional. Por isso, além da queda das suas cotações e também diluição dos acionistas. Claro que nesse cenário aqui, o acionista que não quiser ser diluído tem que olhar para a oferta de ações da Taesa e decidir se vai participar. Eu vejo que provavelmente o preço das ações vai estar mais baixo do que o preço negociado ao mercado e por isso vai fazer sentido entrar, mas a gente vai ter que observar se realmente a empresa vai lançar essa oferta e também os detalhes dela. Desenhados desses 4 cenários então, pessoal, em todos eles eu via tanto uma queda na cotação quanto nos dividendos da Taesa, e justamente por esses motivos eu não via tanta diferença nas ações que a Taesa poderia ter tomado nos outros cenários do que o follow-on que ela pode estar fazendo agora. Por isso que, na minha opinião, e deixem aí nos comentários, inclusive, se vocês concordam ou discordam, mas o follow-on faria bastante sentido agora, justamente porque a Taesa estaria pegando o dinheiro a um custo baixíssimo e pode conseguir ganhar algum dos grandes leilões que estão por vir e já resolver o seu problema de uma só vez. No fim das contas, é tudo baseado em especulação e no que a empresa deveria ter feito e no que ela pode fazer a partir de agora, e realmente eu vejo bastante sentido nesse follow-on, porque senão nos outros cenários ela também vai ser fortemente impactada. Levando em consideração esse cenário de oferta de ações, não seria nenhuma surpresa para mim que a cotação da Taesa chegasse aqui a cerca de R$30 ou até um pouquinho mais baixo, ali na zona entre os 27 e os 25, e com certeza, além de participar do follow-on, eu também estaria comprando muitas ações da Taesa pelo seguinte: a empresa estaria no momento de grandes investimentos, a cotação dela provavelmente se manteria nessa região ou teria ainda alguma outra pequena queda, e por isso, talvez olhando para o longo prazo, seria um dos melhores momentos para investir nela. Mas bem, pessoal, esse foi um geralzão sobre a Taesa, algumas atualizações sobre a questão da oferta de ações e também sobre os cenários que a empresa poderia ter enfrentado, e realmente eu não vi nenhuma grande diferença sobre o que ela poderia ter feito para não chegarmos no cenário que nós estamos agora. E provavelmente, para a Taesa não chegar no cenário em que ela está agora, ela teria que vir reduzindo os seus dividendos ao longo de muitos anos para fazer investimentos, e com certeza ela não seria a empresa que é hoje, uma empresa tão aclamada pela sua valorização, grande distribuição de dividendos e um trabalho muito bom que ela tem feito ao longo dos anos. Mas deixem aí nos comentários, pessoal, caso esse follow-on realmente venha, vocês vão participar ou vocês vão ficar de fora? Então espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, não se esqueçam de já deixar aquele like e se inscreverem no canal. Muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, tchau, tchau!